No vídeo de hoje vamos olhar para os três adversários de Portugal no grupo D, o grupo D deste Mundial que é constituído por República da Coreia ou Coreia do Sul, Islândia, Portugal e Hungria. Vamos analisar este grupo, olhar para cada um dos adversários e por fim estabelecer uma possível classificação final deste grupo, mas antes de avançar já sabes, se és novo no canal inscreve-te, ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos postados aqui no canal, deixa o like, comenta o que achares que deves comentar e vamos então dar início a esta análise ao grupo D. Vamos começar por analisar aquela que foi a seleção deste grupo que primeiro divulgou a sua convocatória final. Vamos começar por analisar a Hungria. Relativamente à Hungria e recuando ao Mundial 2021, estamos a falar de uma seleção que no último Mundial conseguiu alcançar os quartos de final da competição, tendo sido então eliminada pela seleção francesa após prolongamento por um resultado 35-32. Já no último europeu, a seleção da Hungria inserida naquele que foi o grupo mais equilibrado do último europeu, que foi o grupo B, constituído por Islândia, Países Baixos, Hungria e Portugal. A Hungria não foi além do terceiro lugar e ia jogar em casa. Já em relação à caminhada para esta fase final do Mundial 2023, a seleção da Hungria teve que passar por um play-off de qualificação disputado a duas mãos, à semelhança da Islândia e à semelhança de Portugal. Neste play-off, a seleção da Hungria defrontou a seleção de Israel e no agregado dos dois jogos, a Hungria bateu Israel por 54-64. Relativamente aos convocados da seleção da Hungria para esta fase final do Mundial, há duas ausências a destacar, uma delas uma ausência já anunciada com algum tempo e que é a grande ausência de peso de todo o Mundial. Fala então de Dominique Mathé, o lateral direito de 23 anos, que atualmente é jogador do Paris Saint-Germain. Em fevereiro de 2022 sofreu uma grave lesão no joelho, ainda ao serviço do Elverum, e está a contas então com uma paragem de um ano. Como outra ausência a destacar e que esteve entre os 20 convocados por Chema Rodrigues para esta fase final, que entretanto passaram para 19. Falo de Adam Youaz, o central da equipa do Sport Lisboa e Benfica. Foi uma baixa, digamos que de última hora, na semana passada sofreu uma lesão no olho e foi dado como inapto a participar nesta fase final. Relativamente ao jogo desta seleção da Hungria, o que é que tu poderás esperar ou o que é que tu certamente verás nesta fase final, o que é que a Hungria te irá entregar em todos os jogos que tu assistires? Estamos a falar de uma seleção da Hungria que em termos ofensivos é uma seleção que trabalha muito na primeira linha, tem um excelente trabalho de primeira linha, é uma equipa que aposta muito no remate de meia distância e que tem uma excelente ligação com o pivô. Em termos de primeira linha, quero destacar o trio Zoltan Sita na lateral esquerda, Matele Kai a central e Csaba Lemter na lateral direita, na ausência de Dominique Mathé, e estes três jogadores são um perigo à solta nesta seleção da Hungria. Começando pela posição de central, Matele Kai é o grande responsável pela dinâmica ofensiva da seleção da Hungria, não fosse também ser central, mas eu acho que na mídia olha-se muito para os números, para quem marca mais golos, e Matele Kai não é um jogador que marca muitos golos, mas é essencialíssimo para o processo ofensivo desta seleção, e por essa razão é que Matele Kai com 35 anos continua a fazer 60 e mais 60 minutos jogo após jogo após jogo. Apesar dos seus 35 anos, Matele Kai continua a entregar muita magia ao ataque da seleção da Hungria, em particular na relação com o pivô. O jogo interior com o pivô com Matele Kai a central é formidável. Mas antes de olhar para a questão do jogo interior com o pivô, que é uma das grandes características do jogo ofensivo da seleção da Hungria, vamos falar dos dois laterais que provavelmente são os laterais mais utilizados neste Mundial. Fala então de Zoltan Sita na lateral esquerda e Csaba Lemter na lateral direita. Neste Mundial, e não existindo Dominique Mathé, acredito que Zoltan Sita seja aquele jogador que irá mais assumir o jogo, que irá procurar ser o herói, o grande desbloqueador do ataque da seleção da Hungria naquelas situações de maior aperto. Estamos a falar de um lateral esquerdo que tem um fortíssimo remate de meia distância, uma técnica de remate formidável, um jogador também muito forte no 1 para 1 e que tem muita facilidade em trabalhar em toda a largura. Já na lateral direita com Csaba Lemter, não se poderá esperar um jogador tão completo, com tanta qualidade como Dominique Mathé. No entanto, é um jogador também bastante perigoso, que tem uma boa meia distância. Indo agora à posição de pivô, qual é aquele nome que imediatamente surge na cabeça, que imediatamente vem à cabeça? Ben Zibanidi. Para mim, isto é uma opinião muito pessoal, o melhor pivô da atualidade em termos ofensivos, ponto final. Um pivô super robusto, um pivô que tem excelentes leituras, trabalha muito bem sem bola nas costas da defesa, um pivô que tem uma excelente recepção, uma tremenda rotação, uma técnica de remate para pivô espetacular e o mais importante de tudo, na hora de marcar não falha, é um pivô altamente eficaz, com uma porcentagem de eficácia altíssima. Obviamente, tendo a Hungria na sua equipa jogadores como Ben Zibanidi aos 6 metros e Matele Kai na zona central, que independentemente dos 35 anos continua a espalhar aquela magia, aquela inteligência, aquela perspicácia no ataque da sua seleção. Gente, Matele Kai e Ben Zibanidi fazem uma parceria tremenda e não é por acaso que o jogo interior com pivô é uma das principais características da seleção da Hungria. Já relativamente às pontas, as pontas nesta seleção húngara não têm uma grande participação, portanto não participam de uma forma tão direta no jogo, não verás um trabalho para a ponta finalizar, não verás uma jogada para o ponta aparecer. Ainda assim quero destacar os pontas, no caso da ponta esquerda Bendeguz Boca, no caso da ponta direita Pedro Rodrigues, dois pontas fantásticos, mas maioritariamente a dinâmica que Chema Rodrigues impõe na seleção da Hungria é
uma dinâmica muito semelhante à que ele usa na equipa do Sport Lisboa e Benfica. Estou, portanto, a falar daquelas entradas a segundo dos pontas. Nesta seleção húngara, quem entra mais vezes a segundo é Pedro Rodrigues. Também vais vendo Benga do Zbok a entrar, mas com estas entradas a segundo procura-se então ali trabalhar com os dois pivôs e trabalhar em situações de 2 para 2. Olhando agora para a questão defensiva, e quero-me focar em primeiro lugar nos guarda-redes. Roland Mikler, o guarda-redes de 38 anos, claramente está aí para as curvas, apesar dos 38 anos, continua a entregar muita qualidade entre os postos, é o titularíssimo desta seleção húngara, mas atenção que há ali um Martin Sek ali à espreita e que já no último europeu mostrou isso e espero que neste mundial também mostre. É um guarda-redes que quando é chamado a entrar, cumpre, defende, fantástico. Já relativamente à linha defensiva, quero destacar o nome de Adrian Sipos, um pivô que nesta seleção atua meramente no plano defensivo. Estamos a falar de uma equipa que aposta no sistema defensivo 6-0 com alguma projeção dos segundos defensores e do terceiro sem pivô, muito para condicionar ali o trabalho da primeira linha, e realmente algo a destacar desta linha defensiva da seleção húngara é a presença física. Tendo em conta tudo isto, aponta esta seleção da Hungria a terminar no terceiro lugar deste grupo D. Avançando no grupo, temos a seleção da Islândia. Relativamente à seleção Islândia no último mundial, a seleção da Islândia que curiosamente esteve no mesmo grupo que Portugal e terminou atrás de Portugal. Portugal foi primeiro, a Islândia foi segundo. A Islândia que o mais longe onde conseguiu chegar neste mundial foi à main round, terminou no quinto lugar do grupo 3. Relativamente ao último europeu, a seleção da Islândia terminou no primeiro lugar do grupo B, já aqui falado, que tinha ainda Países Baixos, Hungria e Portugal. Não conseguiu chegar às fases a eliminar, não conseguiu alcançar os quartos de final, mas não ficou muito longe disso. Na main round terminou no terceiro lugar, foi disputar o jogo de quinto e sexto classificados deste europeu, defrontou a seleção da Noruega e acabou por perder por 34-33. Já relativamente à convocatória a uma eventual ausência de peso, há aqui um jogador que eu quero destacar, mas que não seria uma ausência de peso, portanto poderia ser uma opção a ser equacionada por Gudmundur Gudmundsson, o selecionador islandês, para estar presente nesta fase final, mas não é um jogador tão importante, vamos colocar nestas palavras. Ainda assim, o nome que eu quero falar é Aukur Tarstarsson, um central de 21 anos que atualmente está na equipa do Kielce, se não estou em erro, da Polónia. Não sei se Tarstarsson, com os 3 centrais convocados por Gudmundur Gudmundsson, teria lugar, mas ainda assim seria certamente o nome a equacionar. Estando lesionado, deixou de o ser. Relativamente ao jogo da Islândia, olhando primeiro para o ataque, a Islândia é uma caixinha de surpresas. Porquê? Tu quando olhas para o jogo da Islândia, inicialmente parece-te uma equipa, lá para o meio do jogo torna-se uma equipa totalmente diferente ou parcialmente diferente e se calhar acaba de outra forma totalmente diferente. Ou seja, a Islândia na sua base é uma equipa de muito ataque à penetração, de alguma meia distância, mas realmente o forte desta equipa é o jogo de 1 para 1, as superioridades, conseguir trabalhar nas decalagens, ganhar o espaço. Isto é ao início, lá para o meio, e conforme Gudmundur Gudmundsson vai mexendo na equipa, e lá está, a seleção da Islândia tem muitas soluções, e Gudmundur Gudmundsson, se por um lado há posições em que não mexe no ataque, há jogadores que não saem ao longo dos 60 minutos, por outro lado há posições que Gudmundur Gudmundsson vai rodando diversas vezes ao longo dos 60 minutos. E posso dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, no último europeu tivemos um Smarsson na posição de central, que é um jogador de mais 1 para 1 e menos remate de meia distância. Na lateral esquerda tivemos um Gudjonsson. Para este mundial acredito que o grande nome para a lateral esquerda seja o Palmersson, jogador do Aalborg, mas quer no caso de Gudjonsson como no caso de Palmersson, são 2 laterais para tomar territórios interiores e assumir o remate muito a meia distância. Já na lateral direita a aposta recaiu e vai recair ao longo dos 60 minutos de todos os jogos da seleção islandesa, a não ser que o jogo já esteja em termos de resultado praticamente decidido, mas Omar Magnusson é aquele lateral direito que tem muito ataque à penetração, muito jogo de 1 para 1 e que também vai aparecendo no remate de meia distância. Portanto, apostando em Smarsson na zona central, Palmersson na lateral esquerdo e Omar Magnusson na direita, o jogo da Islândia será maioritariamente um jogo de ataque à penetração muito por Smarsson e Omar Magnusson. Mas agora, se eu te fizer aqui algumas mexidas e que foram feitas, por exemplo, durante o europeu, no caso da seleção islandesa por Gudmundur Gudmundsson, se eu colocar na posição de central um Elvar Jonsson em vez do Smarsson e na lateral esquerda mantiver um Palmersson ou um Gudjonsson e na direita o Magnusson, passamos imediatamente de uma equipa de muito ataque à penetração e pouco ao QB remate de meia distância para uma equipa com muito remate de meia distância e pouco ataque à penetração. Porquê? Porque estamos com um Gudjonsson ou um Palmersson na lateral esquerda que é remate. Na zona central, Elvar Jonsson é um central com muito remate de meia distância, tu não tens noção, é um central que atira muito bem do meio da rua, e depois na lateral direita tens o Omar Magnusson, que será o jogador que irá explorar mais o 1 para 1 ataque à penetração, mas que também tem uma facilidade tremenda para atirar de meia distância. Por isso, desta forma, tu percebes que a seleção da islandesa, ao rodar uma ou outra peça, colocar um jogador ou outro, muda por completo o seu jogo da primeira linha, a sua dinâmica da primeira linha, e isto é algo muito perigoso para qualquer adversário desta seleção islandesa, em particular, quer para a Coreia do Sul, quer para Portugal, quer para a Hungria. Mas voltando à questão das dinâmicas e olhando agora para a segunda linha e começando pelo pivô. Relativamente ao pivô, lá está mais um jogador que Gudmundur Gudmundsson não mexe em termos ofensivos, e Mir Gislason é o pivô mais utilizado por Gudmundur Gudmundsson nesta seleção islandesa, mas em termos de jogo interior com pivô, a Islândia, se por um lado vimos que a Hungria tinha muito jogo interior com pivô, era uma das características principais da seleção da Hungria em termos ofensivos,
ofensivos. No caso da seleção islandesa não há de todo jogo interior com pivô. Mas se voltarmos ao caso da Hungria, e disse há pouco que a Hungria não tinha jogo para as pontas, não tinha trabalho para as pontas, não havia uma jogada, uma dinâmica ofensiva que fosse para a ponta aparecer no seu posto específico a finalizar. No caso da Islândia já temos muito jogo para as pontas, e no caso das pontas tenho de destacar o Bjarki Ellison no caso da ponta esquerda, e no caso da ponta direita tenho de destacar o Sigvaldi Gudjonsson, um ponta direita de tremendíssima qualidade da equipa do Kolstad da Noruega. Ainda assim eu não sei até que ponto não poderá ser a primeira opção para a ponta direita nesta fase final o Odin Rikardsson. Já em termos defensivos e começando pela posição de guarda-redes, Viktor Algrimsson. Gente, no último europeu Viktor Algrimsson explodiu, foi a figura máxima da seleção islandesa. Eu até me arrisco a dizer, esteve muito melhor que Omar Magnusson, pelo menos em termos de mediatismo, em termos de uau, quem é este gajo, quem é este jogador. Gente, incrível, um guarda-redes fantástico. Já em relação à linha defensiva e sistema defensivo, estamos a falar de uma seleção que aposta no sistema 6-0, um sistema 6-0 que ao contrário, por exemplo, da seleção da Hungria que já falamos, que a Hungria apostava em algumas projeções dos segundos defensores e do terceiro, a seleção islandesa numa fase inicial do jogo, atenção, depois durante o jogo há adaptações como toda e qualquer seleção se adapta, não é? Defensivamente ao adversário, e em certos momentos verás claramente que a Islândia tem que pressionar um bocadinho mais, se calhar está a perder e tem que provocar mais erros no ataque da equipa adversária, mas na sua essência, na sua base, na sua ideia base, em termos defensivos, a Islândia é uma equipa chamada a equipa do pezinho na linha, e super compacta, super disciplinada, super metódica, super inteligente. Agora, relativamente a uma classificação final neste grupo D, eu aponto a seleção da Islândia a terminar no primeiro lugar deste grupo, tendo por base tudo aquilo que eu fui dizendo, tendo por base o último europeu que não foi há tanto tempo quanto isso, foi há um ano, gente, portanto não foi há muito tempo. Esta Islândia passou-me sempre uma ideia de ser uma equipa que consegue, é uma equipa muito camaleónica, consegue se adaptar, explorar diferentes estilos ofensivos, adaptar-se muito bem aos adversários, conseguir encontrar o erro do adversário, explorar esse erro do adversário, e por tudo isto e muito mais, eu aponto a seleção islandesa a terminar no primeiro lugar deste grupo. Para fechar esta análise e o grupo, temos a seleção da Coreia do Sul. Relativamente à Coreia do Sul, no Mundial do Egito 2021, a Coreia esteve inserida no grupo H desse Mundial, terminou no quarto lugar num grupo que tinha ainda Rússia, Eslovénia e Bielorrússia. Que ainda então para a fase de decisão dos últimos lugares da prova, a seleção da Coreia do Sul esteve inserida no grupo B, juntamente com Áustria, Chile e Marrocos para decidir os últimos lugares da competição, e uma vez mais não conseguiu pontuar, acabou com 0 pontos. No cruzamento com o grupo A, defrontou a seleção de Cabo Verde para decidir quem terminaria no 31º e 32º lugares desta competição. Visto que a seleção de Cabo Verde não participou nesta fase final devido a um surto de Covid-19, a vitória foi automaticamente atribuída à seleção da Coreia do Sul, que conquistou então assim o 31º lugar do último Mundial. Já em relação ao trajeto para esta fase final do Mundial 2023, a qualificação, digamos assim, do lado asiático é um bocadinho diferente do que o lado europeu. Aqui tens os playoffs e tudo mais. Na Ásia utiliza-se o campeonato asiático, que é como se fosse o campeonato da Europa. Lá tens o campeonato da Ásia, onde basicamente os 5 melhores classificados, ou seja, as equipas que avançam para as meias finais e a equipa que vence o jogo de 5º e 6º lugares, garantem automaticamente presença no Mundial do ano seguinte. No caso, a seleção da Coreia do Sul garantiu a última vaga, teve que ir a jogo de 5º e 6º lugares diante da seleção do Iraque, um jogo jogado a uma mão obviamente, e a seleção da Coreia do Sul bateu o Iraque por 26-24 e não só conquistou o 5º lugar do campeonato asiático, como também garantiu a última vaga para se qualificar para estar presente na fase final deste Mundial 2023. Relativamente à seleção sul-coreana, gente, há aqui muitas particularidades, ok? Em relação a esta seleção, foi a seleção mais complicada de eu analisar, de eu ter acesso a jogos. Toda esta informação que eu te vou dar é tendo por base um único jogo, que foi um jogo do torneio de preparação para este Mundial, portanto foi um jogo bastante recente. Um torneio de preparação que é o torneio das 4 nações, onde a seleção da Coreia do Sul defrontou o jogo que eu vi, a seleção da Polónia, e é só com base nesses únicos 60 minutos que eu analisei esta seleção da Coreia do Sul. Olhando para o ataque da Coreia do Sul, estamos a falar de uma equipa que aposta muito no jogo de 1 para 1, muito nas decalagens, muito no ataque à penetração. Em termos de dinâmica, e olhando mais para a primeira linha, a dinâmica ofensiva desta seleção sul-coreana varia muito com quem estiver a ocupar a posição de central, ou seja, curiosamente, esta seleção da Coreia do Sul aposta num central canhoto e que na verdade não é um central da origem. Estamos a falar de Jin Yong Kim, um lateral direito barra ponta direita da equipa do Ademar León de Espanha. Curiosamente, o único jogador desta seleção sul-coreana que não joga no campeonato interno, de resto todos os jogadores atuam no campeonato sul-coreano. Ele que é um jogador tecnicamente muito evoluído, o mais evoluído desta seleção. Acho que o facto de ele estar a ocupar a posição de central é para ele ter mais espaço para poder trabalhar nas situações de 1 para 1, no 2 para 2, ter uma maior facilidade para poder atirar à baliza. Agora, não parece que seja a melhor solução para a posição de central, até porque há um central de raiz que eu pessoalmente adorei ver jogar no jogo diante da Polónia, falo então de Joseb Lee. Se com Jin Yong Kim parece que o jogo ofensivo da seleção sul-coreana não tem velocidade, não há circulação, não há dinâmica, não há nada, e parece que o jogo está muito individualizado e se decide nos pormenores individuais, com a presença de Joseb Lee tudo é diferente. Com Joseb Lee já vês uma maior circulação de bola, já vês dinâmica ofensiva. Aliás, em termos de dinâmicas, esta equipa sul-coreana é uma equipa que aposta em muitos cruzamentos na zona central, equipas que defensivamente tenham um mau jogo de pernas estão tramadas. A Coreia do Sul vai ser uma verdadeira dor de cabeça. Algo
algo muito comum também de se ver no jogo ofensivo da seleção da Coreia do Sul e que é uma das características do jogo desta seleção são as situações de aérea, quer para as pontas, quer para os laterais. E se há equipa nesta fase final do Mundial que em termos de situações de aérea é melhor, é a Coreia do Sul. Agora, em relação aos laterais desta equipa sul-coreana, não são laterais que têm uma grande técnica de remate, portanto o jogo da primeira linha sul-coreana vai passar muito pelo ataque à penetração, pelas decalagens, pelo 1 para 1, pelo 2 para 2. O único jogador que eu acredito que vai rematar mais e vai chegando mais vezes ao gol é Jin Yong Kim. Olhando agora para a segunda linha e começando pelos pivôs, relativamente ao jogo interior com pivô, a seleção sul-coreana é uma equipa que vai explorando o jogo interior com pivô. Não esperes ver aquela ligação primeira linha pivô, como no caso, por exemplo, da Hungria, em que tens muita magia. No caso de Portugal também, tens aquela magia dos centrais, dos laterais a jogar com o pivô, que tu às vezes até olhas e dizes: fogo, como é que a bola caiu ali, caiu do céu a bola no pivô, como é que a bola chegou às mãos do pivô, como é que é possível aqueles passos por trás da cabeça, aquelas roscas por dentro da área, não sei o quê. Não vais ver isso do lado da Coreia do Sul, vais ver aquele jogo interior com o pivô muito pragmático, que é: o pivô está sozinho, joga, não está, faz a bola seguir e continua-se a jogar e vai circulando e organiza-se novamente o ataque. Já em relação às pontas, a Coreia do Sul aposta no jogo para as pontas, já falamos das situações da aérea, no entanto, não pode-se esperar das pontas da Coreia do Sul jogadores ou pontas tão dotados tecnicamente como, por exemplo, tens dos pontas de Portugal, da Islândia, da Hungria. Indo agora para a questão defensiva e começando pelos guarda-redes desta equipa, como primeira opção para a baliza teremos o Jae-Yong Park. Já em relação ao sistema defensivo utilizado nesta seleção da Coreia do Sul, estamos a falar de um 6-0, mas um 6-0 que tem muita projeção defensiva. Em diversos momentos do jogo vais ver os segundos defensores a defender nos 12, 13, 14, 15 metros, praticamente numa marcação individual aos laterais adversários. Entretanto, ficamos sem bateria na câmara, que já não é uma novidade aqui no canal, mas como eu estava a dizer, a falta de presença física por parte da seleção sul-coreana é convidativa que suba um bocadinho mais, que dê o menor espaço possível para o adversário trabalhar. Como principais figuras em termos defensivos desta seleção sul-coreana, quero destacar os nomes de Seong Min Lee e Chang Un-koo, dois defensores bastante participativos, bastante proativos, que se destacam dos demais em termos defensivos, que saem muito ao portão da bola, que chocam muito, vão muito ao combate. São os dois defensores mais, para mim, desta seleção sul-coreana e acredito que sejam os dois pilares defensivos da equipa. Atendendo a tudo isto que eu disse, aponta a seleção sul-coreana a terminar no quarto lugar deste grupo D. Claramente é a seleção teoricamente mais fraca das quatro. Também a Coreia do Sul calhou num grupo com equipas muito fortes. Estamos a falar de uma seleção islandesa que no último europeu esteve muito bem. Estamos a falar de uma seleção que, para mim, para esta fase final vai ser uma das seleções de sensação, que é Portugal. E depois estamos a falar de uma Hungria que também faz campanhas muito boas, inclusive no último Mundial foi o que foi, chegou aos quartos de final, caiu com a França no prolongamento e por essa razão aponta a Coreia do Sul a terminar no quarto e último lugar deste grupo D. Pronto, guys, e foi esta análise ao grupo D, grupo da nossa seleção para esta fase final do Mundial Polónia-Suécia 2023. Obrigado por todo o apoio que tens estado aqui no canal. Com vocês foi Greg Days, até à próxima e fui, pau.